Olá, seja muito bem-vindo à classe dos professores, a sua lição em qualquer hora e lugar. Muito bom, que bom que você está aqui mais uma vez conosco para recapitularmos juntos essa lição maravilhosa desse livro que nos traz grandes ensinamentos de Deus para nós. Mas antes da gente entrar na lição, você já sabe, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para você receber todas as nossas informações aí direto no seu aparelho. E claro, se você gostar da recapitulação da lição, você curte e você pode ser um agente ativo nesse processo de disseminar a palavra de Deus aos quatro cantos da terra. Muito simples, basta você compartilhar. E hoje eu vou fazer um desafio, quero que você compartilhe para pelo menos 10 contatos seus. Compartilha para que essa mensagem possa chegar a cada vez mais pessoas. E antes de começar a recapitulação da lição, eu vou apresentar as pessoas que aqui estão. Tenho certeza que você já conhece, que você já está conosco há bastante tempo, mas é sempre bom reforçar. Aqui ao meu lado nós temos a Geni, que é membro da Igreja Adventista aqui do Lago Sul, Brasília DF. Nós temos o pastor Hugo, pastor do distrito de Poces, em Goiás, e a Marlice também, que é membro aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Lago Sul. Então, agora, para a gente iniciar o nosso estudo, nossa recapitulação, vou pedir para que você, onde você está, curve a sua fronte para falarmos com o nosso Deus. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por esse momento em que estamos aqui reunidos para recapitular a sua lição desse livro tão maravilhoso que nos revela os seus planos, nos dá tantos ensinamentos para a nossa vida, ó Pai. Obrigado pela oportunidade que tu nos dá de adentrar nesse livro santo que foi inspirado por Ti e que tem todos os caminhos para que a gente possa pautar a nossa vida, mas especialmente para que a gente possa, tão breve, encontrar com o Senhor e habitar aí toda a eternidade junto a Ti, ó Deus. Que o Senhor possa derramar suas bênçãos dobradas em cada lar que nos assiste nesse momento, sobre nós aqui também. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. As raízes de Abraão. Nós estamos na lição 6 e o verso para memorizar está em Hebreus 11, verso 8, que diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir a um lugar que deveria receber como herança e partiu sem saber aonde ia. Eu vejo assim, em Hebreus também fala da fé, que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que a gente ainda não se vê. E quando eu me coloco, na disposição de Deus, sobre a disposição de Deus, eu percebo que eu fortaleço também a minha virtude. E o que é virtude? A virtude, na verdade, é uma disposição na alma para praticar o bem. Quando nós realmente nos colocamos à disposição de Deus, Deus fortalece em nós a nossa virtude, nós temos disposição na alma para praticar o bem e nós entramos em ação pautado na influência do Santo Espírito. E quando nós obedecemos a Deus, de fato, a gente entra em ação e, nesse caso, uma ação realmente de acordo com a vontade de Deus. Por isso que eu acredito que Abraão foi chamado o pai da fé. Ele simplesmente se colocou à disposição de Deus, não sabia nem para onde ia, mas simplesmente foi porque tinha fé. E aí nós vamos entrar aqui já na lição de domingo, pastor Hugo, falando que mais uma vez, no livro de Gênesis 12, verso 1 ao verso 9, diz assim: porque Deus chamou Abrão para deixar o seu país e a sua família. O interessante é que a lição traz que a última vez que Deus havia falado pessoalmente também foi com Noé, Havia muito tempo já. Havia muito tempo já, e ele vem e fala com Abraão. E como é que foi, Como é que Abraão reagiu a esse chamado de Deus? Primeiro, como você ressaltou, quando Deus fala com Abraão, amigo, já havia muito tempo em que Deus não se comunicava com o homem, Então, a última vez foi dilúvio. Então é a primeira vez pós-dilúvio que Deus vem novamente buscar o homem, ter um contato com o homem. E ele chama um príncipe caldeu, um príncipe babilônico. Abraão vivia
nesse momento ainda era Abrão, né, vivia em Ur dos Caldeus, ou seja, Babilônia. E era um príncipe, alguém rico, importante na sociedade. E Deus chama a Abrão, e Abrão prontamente responde ao chamado de Deus, desde sua família, sua terra, sua parentela, todo o tipo de relacionamento que ele tem para trás, para seguir para um lugar onde Deus ainda iria lhe mostrar. Ou seja, sem rumo, sem direção, só vai. E a expressão hebraica usada aí é lek leká. Lek leká é vai por você mesmo, ou seja, vai e você precisa deixar para trás tudo que você tem e quem você é. Hoje, eu vou reconstruir uma nova pessoa em você. Tanto, Ricardo, que mais para frente há uma mudança de nome, né? E quando na Bíblia existe uma mudança de nome, existe uma mudança de paternidade. Ou seja, Deus chama Abrão, filho do pai dele, óbvio, e no caminho Deus assume a paternidade. Ou seja, Abraão deixa tudo para trás, deixa quem ele é, deixa tudo que ele tinha, e Deus chama Abraão para fazer dele a nação escolhida, de onde viria a descendência, dessa descendência viria o Salvador, mas Abraão tinha que deixar ele mesmo para trás. Parece meio estranho, né? Ricardo vai e deixa o Ricardo para trás. Como? Se desfaz. Tudo que você tem, tudo que você construiu, tudo que você tem em mente, eu não quero aproveitar nada disso. Eu vou fazer você novo. Abraão atende esse chamado e Deus vai reconstruir, através deste homem, a nação que vai vir o Messias. Maravilha, muito forte, né? Você falando, pastor, me fez lembrar do verso de 1 Pedro 2,9, né? Que Deus fala assim, né? Primeiro ele fala para proclamar as virtudes, né? Daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas aí, no início do verso, fala: vós, porém, sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Então, Deus, ele faz isso, né? Tira das trevas, traz para a luz e chama de dele, e né? chama dele. É meu. Minha propriedade exclusiva. Isso é muito forte, é muito lindo, essa oportunidade que nós temos de sermos realmente refeitos pelo poder de Deus. É impressionante. E na segunda-feira, Geni, nós temos aqui um paradoxo, né? Duas faces da mesma moeda, duas personalidades em um só homem. Vimos o mesmo Abraão, o mesmo Abrão, que ainda aqui era Abrão, que deixou Ur sobre as ordens de Deus, acabou deixando Canaã por vontade própria para ir para o Egito. E por que Abraão se comportou dessa maneira, Geni? A Bíblia é realmente um livro incrível. Quando nós lemos um conto de fadas, ressalta só as qualidades do herói. Abraão, ele é um herói da fé. A Bíblia ressalta isso, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas, mesmo assim, Deus deixou registrada a história de Abraão, até mesmo os erros dele, porque onde tem homem, tem falhas. E acontece o mesmo com nós hoje. Por mais que nós tentamos fazer as coisas, muitas vezes nós falhamos. Imagina se nós não tivéssemos histórias como a de Abraão para poder tirar exemplo. Nós iríamos entrar em desespero, não é verdade? Quando Abraão resolveu ir para o Egito, como o pastor Hugo disse aqui na lição de domingo, ele já tinha uma caminhada com Deus. Ele já tinha a experiência de ouvir a voz de Deus. Mas no livro Patriarcas e Profetas, diz assim, página 129, o Senhor, em sua providência, trouxera esta prova a Abraão, a fim de ensinar-lhe lições de submissão, paciência e fé. Então, na verdade, respondendo a sua pergunta, Abraão não estava pronto. Ele já tinha começado a caminhada dele, mas ele ainda não estava pronto para as provas maiores que ele tinha que enfrentar. Estudando a lição desse dia, me veio a lembrança, um episódio que aconteceu comigo e uma amiga em 2018. Nós estávamos acostumadas a participar de corrida de rua, de 5, 6, até 7 quilômetros. E veio a Maratona do Chile. Nós nos inscrevemos para fazer a meia maratona. Imagina, quem corre 5, 6, se inscrever para 21 quilômetros, era muito.
Nós fomos sabendo que não conseguiríamos fazer a prova toda correndo, como não conseguimos, fizemos parte andando, parte correndo. Lá pelo quilômetro 15, a minha amiga comentou que sentia tantos músculos na perna dela que ela nem sabia que tinha aquele tanto de músculo na perna. Então, Deus permite que a gente passe por provação, porque no momento da provação é que revela defeitos do nosso caráter que muitas vezes nem nós imaginávamos que tinha. Agora, na caminhada cristã, a grande notícia é que nós não somos abandonados à nossa própria sorte. Deus completa a prova para nós. Lá com Abraão, Deus usou de uma maneira extraordinária, como nós podemos ler na lição desse dia, como Deus agiu, falando com pessoas consideradas ímpias, para poder livrar Abraão e Sara. E não é diferente conosco. Deus também vem em nosso socorro. Quando passamos no momento de prova, não precisamos de ter medo. Basta a gente continuar. O grande segredo do atleta é continuar treinando. Abraão, ele realmente foi sem ouvir uma ordem, né, de Deus para que ele fosse. Mas Abraão, ele não desistiu da caminhada dele. Ele apenas foi passar um tempo no Egito por conta própria para fugir da fome. Tinha um motivo, né? Mas Abraão não desistiu. Ele poderia ter voltado para a cidade lá dele, onde ele era um príncipe, uma pessoa influente, mas não, Abraão continuou seguindo. E é isso que nós devemos fazer, não desanimarmos, continuarmos perseverantes na palavra, na oração, na busca pelo Espírito Santo. Amém, amém. E aí chegamos na terça-feira, Marlice, nós percebemos aqui que tem uma história interessante sobre o caráter, né? Sobre caráter. Aprofunde um pouco isso aí, o que a lição nos traz na terça-feira? Na terça-feira, Ricardo, a lição traz sobre, aqui nós vimos aqui sobre 2 tipos de caráter, né? 2 pessoas e 2 tipos de caráter. Primeiro, o caráter, ele é formado pelos hábitos que nós praticamos. E quando você vê alguém praticando uma ação, ali você conhece o seu caráter. Então, a pessoa ela demonstra se ela tem um bom caráter ou um mau caráter de acordo com suas ações. E é visível, a gente consegue enxergar, né? Às vezes uns mais camuflados e tal, outros mais escancarados, mas a gente consegue pelas ações. A Geni falou aí que Abraão, ele estava sendo treinado, né? E eu acredito muito nisso. Nós também, quando Deus nos chama, a nossa caminhada, ela apenas começa, né? Não é assim, você conhece a Jesus e no outro dia você já está santo, né? Isso não existe, é um processo. E eu acredito que Abraão, ele estava nesse processo. Então, por isso que muitas vezes ele caiu como nós caímos. A gente cai, mas a gente levanta. Então, assim, o importante é você levantar e continuar. Igual a Geni falou, Abraão, ele não estava com provavelmente o caráter dele ainda não estava pronto. E aqui na lição, nos mostra como era o seu caráter, né? Aqui a gente já vê a gente já consegue enxergar algo muito positivo. Foi quando os servos dele, com os servos de Ló, começaram a brigar, né, por causa das pastagens, do rebanho e tal. E aí Abraão chamou Ló para uma conversa. Que essa conversa ela está em Gênesis 13, verso 8, diz assim: Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Aqui a gente percebe a humildade de Abraão. Ele podia ter falado assim: Ló, é o seguinte, não está dando certo, então você vai ter que, infelizmente, procurar outro lugar para você. Né? Ele podia ter falado isso. Ou ele podia ter falado, sabendo que ele era dono de toda aquela terra ali, que Deus já tinha dado para ele podia chamar a Ló e falar assim: Ló, olha, não está dando certo, então eu reservei para você aquela parte ali. Sei lá, uma parte boa, uma parte ruim, uma parte mais ou menos. Aquela parte ali, você vai morar ali com o seu povo. Vai ser melhor para nós. Ele podia ter feito isso, né? Mas ele não fez, ele foi humilde. Ele deixou que Ló escolhesse. Por outro lado, a gente vê aqui, né, o caráter humilde de Abraão,
Mas, e aí, por outro lado, a gente vê Ló. Ló, quando Abraão falou isso para ele podia ter falado assim, tio, então me ajuda a escolher o melhor lugar, o que o senhor acha, que lado eu vou, onde que fica melhor para mim e tal. Ele podia, se ele fosse humilde, ele podia ter falado isso, mas ele não falou. Ou ele poderia, vamos orar então para ver o melhor lugar para mim, para onde que a gente segue. Também não aconteceu isso. Ló, pelo contrário, olha o que Ló fez. Aqui no mesmo capítulo 13, verso 10 diz, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, ele olhou, né, os olhos dele chegaram na campina do Jordão e ele falou, é aqui, eu quero aqui, que é o melhor. Em volta tinha muitas cidades grandes, né, cidades perigosas, inclusive como Sodoma, mas ele não conseguiu analisar, porque ele estava meio que hipnotizado, né, pela terra que ele viu. Então ele não conseguiu ter raciocínio e maturidade para analisar em volta como seria e ver, quem sabe, o futuro. Ele não fez isso, então ele simplesmente escolheu. Nós também, a gente faz isso o tempo todo. Quando nós temos que tomar decisões, muitas vezes a gente não coloca nas mãos de Deus, e mesmo colocando nas mãos de Deus, a gente quer tomar a melhor decisão, às vezes a gente não analisa o que é melhor, né? O que Deus aprovaria ou não. E aí acontece isso, da gente escolher errado, como Ló. Ló escolheu errado e foi uma ruína total para ele. Olha o fim de Ló, né? Então, assim, ele mesmo procurou a sua destruição. Então, que nós possamos, então, sempre quando tivermos que decidir, né, a gente sempre lembrar que precisamos da orientação divina. Verdade, né? Uma coisa importante, né, sobre caráter, né? Caráter não significa pessoa de bom caráter, não significa que não erra, né? Mas é um reconhecimento rápido desse erro e voltar para o estado original do cristão, que é a obediência, né? É a gente reconhecer o erro, parar, refletir, se arrepender e voltar o mais rápido possível para o estado de obediência. E nós percebemos esse padrão de comportamento em Abraão, né? Isso é muito forte. E chegamos aqui na quarta-feira, pastor Hugo, né? Tem aqui o título Coalizão de Babel. Esse ano de 2022 ele está sendo marcado por um conflito, né? Por uma guerra. Essa guerra entre a Ucrânia, a Rússia e a Ucrânia, né? Nós ainda, no momento que estamos aqui em gravação, não sabemos o desfecho ainda desse conflito. Mas nós percebemos que na história bíblica nós também tivemos conflitos e guerras, né? E aqui a Bíblia traz a primeira guerra entre as nações. E o que essa história nos ensina sobre Abraão e qual é a lição que os líderes mundiais, né, poderiam aprender humildemente com essa história bíblica? Sim. Como você falou, nós estamos no meio dessa guerra, né, entre Rússia e Ucrânia, mais precisamente a Rússia atacando a Ucrânia se defendendo. Como você falou, a gente não sabe o desfecho, mas se os homens parassem para se atentar a esse evento específico da Bíblia aqui, sobre essa guerra em que Ló, sobrinho de Abraão, é capturado, né, como prisioneiro de guerra, e observassem a postura de Abraão quanto à guerra, muitos dos problemas do mundo seriam resolvidos. Digo isso porque, se nós nos aprofundarmos aqui na leitura desse capítulo 14, do versículo 1 ao 17, Abraão, ele não está envolvido nessa guerra a princípio. Ele está vivendo na terra que ele escolheu, conjuntamente com seus funcionários, sua família, e ele é avisado por um funcionário que consegue escapar que o seu sobrinho foi preso, né? É um preso de guerra. Abraão, olha só, existe uma guerra ao redor de Abraão e ele não está preocupado, porque, primeiro, ele não conseguiu aquela terra com guerra. Foi uma promessa que Deus concedeu a ele. Então ele não está acostumado a conquistar a terra com armas. Ele está acostumado a conquistar a terra com oração. Segundo passo, ao saber que seu primo está preso, um prisioneiro de guerra, ele arma uma estratégia rápida, ataca somente o pelotão onde Ló está, liberta Ló e sua família e encerra a conversa. Amigo,
não devemos lutar as guerras dos outros. Devemos lutar a nossa guerra. Não devemos ir para confrontos que não trarão benefício para nós. Para confrontos, e eu digo isso em toda a seara da nossa vida, viu? A gente pensa que só em um determinado ponto. Algumas vezes existem soluções pacíficas para determinados conflitos, e essas soluções têm que serem buscadas. São as soluções em que nós oramos, buscamos a orientação de Deus e resolvemos o problema, não criamos mais problema. Abraão fez isso na guerra, Ricardo. Tomara que esses homens aí, principalmente o presidente aí da Rússia, de repente tenham acesso a uma informação dessa, né, de que a gente conquista o que a gente quer através da orientação divina. Amém, amém. Assim esperamos, né? E chegamos aqui na quinta-feira, Geni. Quinta-feira nós temos aqui uma pergunta que sempre é recorrente nas nossas lições, que diz, quem foi Melquisedeque, né? Quem foi Melquisedeque? E por que Abraão ele deu justamente o dízimo para esse sacerdote, que parece aparentemente surgir do nada, né? E o que representa esse ato de devolução do dízimo? Então, Melquisedeque, ele era rei de Salém, nessa época aí, chamada Salém, mas depois passou a chamar Jerusalém. E a Bíblia descreve ele como sendo sacerdote do Rei Altíssimo. E ele aparece pela primeira vez na Bíblia, e a primeira vez também que na Bíblia se lê o nome sacerdote, até então a gente não tem na Bíblia. Ele aparece depois dessa guerra que o pastor Hugo citou, que foi dos 4 reis contra 5, onde Abraão saiu vitorioso, e o outro rei também foi ao encontro de Abraão. Só que enquanto o outro rei foi atrás dos prisioneiros de guerra dele, que ele queria reaver, Melquisedeque foi com o objetivo de abençoar Abraão. E ele levou pão e vinho, referências também ao serviço do sacerdote, né? Abraão entregou os dízimos para ele, como você disse, porque o dízimo das coisas da guerra, né? Dos despojos. Inclusive, Abraão não quis ficar com as coisas, né? Da guerra. Ele quis entregar aquele dízimo ali. Eu não vou entrar nesse mérito de que era, porque lá nesse mesmo texto fala que ele recusou as coisas, porque ele não queria que ninguém falasse que ele tinha se enriquecido à custa daquela guerra, né? Então, mas ele entregou os dízimos dele para esse sacerdote, porque Abraão reconheceu naquele homem que ele era o sacerdote do Deus Altíssimo a quem Abraão servia. Melquisedeque, ele era o representante de Deus entre aquele povo. Por isso Abraão lhe entregou os dízimos. E hoje ainda, quando nós entregamos os nossos dízimos, o que nós estamos querendo dizer? Nós estamos dizendo para Deus que tudo que nós temos, nós reconhecemos que pertence a Ele. Então, o dízimo é a nossa forma de gratidão por tudo que Deus nos dá. Amém, amém. É muito interessante esse entendimento, né? É um entendimento profundo. E aí, Malice, chegamos na sexta-feira para a gente fazer aquele fechamento da lição. Que visão você traz desse dia para a gente encerrar o nosso estudo? Ok, eu vou falar do que está aqui na lição de sexta-feira, que eu achei muito interessante, que está em Patriarcas e Profetas, página 102, a partir da página 102, que diz assim: quando Deus escolheu Abrão, não foi apenas para ele ser o amigo especial de Deus, mas para ser um instrumento por meio do qual o Senhor pudesse conceder às nações privilégios preciosos e especiais. Ele devia ser uma luz em meio às trevas morais que o cercavam. E Deus fala isso para nós também, né? Que nós devemos ser luz para as pessoas. Sempre que Deus abençoa seus filhos com luz e verdade, não é unicamente para que eles possam receber o dom da vida eterna, mas para que os que os cercam também possam ser iluminados espiritualmente. Olha a nossa responsabilidade, né? Eu me lembro que quando eu era pequena, a gente morava em fazenda, e meu pai, ele sempre, ele criava vacas, né, bois, e ele matava para a gente comer. Então, ele matava e ele passava sal para poder conservar a carne, porque na época a gente não tinha geladeira, a gente não tinha energia elétrica na nossa fazenda.
Então a gente não tinha geladeira, não tinha como conservar a carne. Então uma forma de preservar essa carne era o sal. Então ele passava sal. E aqui, em Patriarcas e Profetas também fala, ó, vocês são o sal da terra. E quando Deus faz com que os seus filhos sejam sal, não é apenas para a sua própria preservação, mas para que sejam instrumentos para a preservação de outros. Então a gente não tem que receber a luz de Deus e guardar para a gente, né? É preciso que essa luz ilumine outras pessoas também. Porque Deus, Ele quer fazer de nós sacerdotes, né, como a gente já estudou aqui em outras lições, Ele quer fazer de nós sacerdotes para que a gente abençoe, por meio de nós Ele possa abençoar outras pessoas também. Então que nós possamos ser essa luz e esse sal, né, da terra, não só para dar o sabor, mas também para preservar as outras pessoas que Deus quer salvar. Ô, Amém. Ricardo, só complementar com uma frase aqui o que a Marlice falou. O abençoado é sempre o meio, nunca o fim. Se você receber uma bênção, ela não tem que terminar em você. Você é o meio. Então, se você foi abençoado, é porque você precisa abençoar alguém. Muito bom, muito bom. Interessante demais, e como é profundo e como é prazeroso estudar, aprofundar e conhecer a palavra de Deus, tanto que ela nos revela, tanto que ela nos serve de guia, instrumento de guia para a gente pautar a nossa vida nessa jornada de aperfeiçoamento moral. Tenho certeza que você está impactado aí também. E para a gente fechar esse estudo, vou pedir para a Marlice, como você fechou bem, pode fazer uma oração para nós? Sim. Oremos. Querido Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos usa. Nós queremos te pedir, Pai, que faça de nós seus instrumentos e que a luz que o Senhor nos dá, que possamos iluminar outras pessoas também e que ao sermos o sal, Senhor, possamos ajudar a preservar outras pessoas para Ti. Tudo isso é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, mais uma vez agradeço a sua audiência, mais uma vez eu peço, se você gostou da programação, curte a nossa programação e principalmente compartilhe essa lição para que essas bênçãos sejam espalhadas para cada vez mais pessoas. Muito obrigado pela sua audiência e nos veremos no próximo programa.